Olá, vamos tratar agora da codificação de materiais. A codificação nada mais é do que um sistema que permite, através de determinadas imagens, resumir diversas informações importantes sobre o produto e a sua armazenagem. O sistema de codificação é cada vez mais utilizado pelas empresas para facilitar a localização, o controle, o registro e o despacho dessas mercadorias. Existem várias formas de se codificar materiais. Nós vamos ver as principais delas. Codificação. O que seria codificação? Bem, podemos dizer que significa representar todas as informações necessárias, suficientes e desejadas por meio de números ou letras, com base em toda a classificação obtida do material. Também podemos dizer que consiste em ordenar os materiais da empresa segundo um plano metódico e sistemático, dando a cada um deles determinado conjunto de caracteres. Como podemos perceber, então, através de números ou caracteres específicos, a empresa consegue reunir informações a respeito do produto, da mercadoria ou do material. E essas informações, de maneira organizada, sistemática e metódica, ajudam a empresa a fazer todo o acompanhamento e controle do processo desses materiais, enquanto sob a sua responsabilidade e até mesmo depois disso. Também podemos dizer que é classificar os itens segundo um atributo. Esse atributo poderia ser utilidade, natureza, função, objetivo. Também podemos dizer que seria atribuir códigos aos grupos e subgrupos de itens, unificar a identificação dos itens e a padronização das denominações. Todos esses aqui são, portanto, objetivos da codificação de materiais. Finalidades dessa codificação. Entre as finalidades podemos citar possibilidade de rápida identificação, pois o sistema vai estar integrado a computadores e esses vão reunir todas essas informações e apresentar de uma maneira muito mais rápida e organizada ao usuário. Possibilitar rápida localização, localizar rapidamente essa mercadoria sabendo corretamente o seu endereçamento, permitindo que dessa forma o encontro da mercadoria ocorra de uma maneira mais fluida. Também possibilitar rápido fornecimento a partir de uma demanda e sabendo as características da mercadoria, mais fácil será despachar essa mercadoria para o seu destinatário. Favorecer a análise e controle dos itens. Assim, através da codificação, você tem uma análise estatística mais segura e precisa a respeito de cada um dos itens, como quantidade, quantidade de entrada, quantidade de saída, média, tempo de permanência, tempo médio de permanência, rotatividade, etc. Prover a empresa de um fácil e eficiente processo de comunicação e informações sobre seus materiais. Assim, não só o setor de armazenagem, mas toda a empresa, através dessa codificação, poderá obter informações a respeito das mercadorias e utilizá-la conforme as suas necessidades. Característica do sistema de codificação. Podemos citar que é expansivo, pois espaço para inserção de novos itens e para a ampliação de determinada classificação. Então, nós vamos ver que essa classificação, através de sistema código numérico ou alfanumérico, permite que você amplie essa classificação para praticamente uma quantidade infinita de materiais. Outra característica é a precisão, somente um código para cada material, evitando assim a duplicidade de informações. Outra característica é ele ser conciso, mínimo possível de dígitos para a definição dos códigos. Você vai utilizar somente os dígitos ou os caracteres essenciais para que você obtenha a definição do material. Conveniente, pois facilmente compreendido, de fácil aplicação, e simples, fácil utilização. Alguns elementos básicos do sistema de codificação. Bem, então nós temos planos de codificação. Os planos de codificação se dividem em grupo, classe, número identificado e dígito de controle. Grupo corresponde a famílias de agrupamentos de materiais. A classe são os materiais pertencentes a determinada família ou a determinado grupo. Então, se eu tenho material de escritório como grupo, a classe eu posso ter, por exemplo, caneta. Número de identificação são materiais individualizados. Nesse exemplo, então, eu tenho material de escritório, caneta, aí eu tenho caneta Bic cor azul e dígito de controle, que é o dígito para assegurar
a confiabilidade e identificação do programa. Esse dígito de controle é um número obtido através de uma codificação ou de uma conta matemática que vai servir para garantir que aquelas informações ali existentes estão corretas, que não houve um erro na hora de se digitar um número ou um caractere referente àquela codificação. Etapas do processo de codificação. Entre as etapas citamos levantamento do universo dos itens de materiais da empresa, em outras palavras, podemos saber tudo o que existe dentro da empresa, todos os seus materiais, todas as suas mercadorias, análise desses itens, identificação dos itens, classificação e definição dos grupos ou famílias, segundo atributos ou características dos itens, disposição do rol ou listagem em rigorosa ordem alfabética, escolha do sistema de codificação e atribuição do código. Sistema de codificação. Bem, podemos dizer que existe o sistema numérico, alfabético, alfanumérico e o decimal. Sistema numérico. Como o nome diz, é uma série de números arábicos. Exemplo, codificação numérico, grupo de família. Materiais de escritório, nós vamos ter como número 8000. Borracha especial Pelican, 8001. Borracha macia Albion, 8002. Lápis preto número 1 Faber-Castell, 8003. Assim, cada número vai especificar um tipo de material de maneira particular. Alfanumérico são letras do alfabeto e números arábicos combinados. Exemplo, grupo de material de escritório 100. Borracha especial Pelican B101. Pode-se utilizar, portanto, B para a inicial da palavra borracha e 101 um código numérico atribuído a esse material. Borracha macia Albion B102. Lápis preto número 1 Faber-Castell L101 e assim por diante. Sistema alfabético. No lugar de letras e números, vamos ter apenas letras. Como exemplo, podemos citar grupo de material indireto de fabricação, parafuso 1/4 por 1/8 Allen, P/AA. E decimal, nós vamos ter aqui, portanto, apenas alguns números seguindo uma ordem por grupo. Por exemplo, 00 significa material de escritório para o primeiro grupo. 00 novamente, borrachas. Terceiro grupo, que seria a junção aqui, teríamos 000, borrachas para desenho. Normalmente, essa codificação apresenta 11 dígitos, que corresponde ao número de classe, NC, e ao grupo e classe, 4 dígitos, número de identificação e número sequencial. Assim, nós temos os dois primeiros zeros, que é o grupo de material, intermediário é a classe do material, e os números finais é o identificador ou sequencial dentro dessa classe. Novamente, alguns exemplos. 58, equipamento de comunicação. 59, componentes de equipamentos elétricos. 5925, pertence aos componentes de equipamento elétrico disjuntores. Os 5940 corresponde aos componentes e equipamentos elétricos, terminais elétricos. Lembrando que cada empresa cria essa codificação. Então, esses números eles não são padronizado para todas as empresas. A forma de utilizar, sim, mas os números é de controle interno de cada empresa. Elas podem, então, atribuir o número que ela quer para o material ou produto que desejar. Também podemos falar que existe uma outra forma de codificação que é através do código de barras. Existem diversos tipos de códigos de barra. Aqui nós podemos apresentar algum deles. No caso do Brasil, o mais utilizado é o EAN 13. Esse tipo de codificação ele é aceito aqui no Brasil pela maioria dos países. Esse modelo de código de barra, assim como os demais, eles são padronizados internacionalmente, seguem regras específicas. As empresas elas não inventam esses números. Esses números têm uma atribuição conforme nós vamos ver. Tipos de código de barra. Todo mundo aqui já viu um código de barra, com certeza. A maioria dos objetos hoje em dia, se você olhar, eles possuem um código de barra, seja no próprio produto ou na embalagem desse produto. Então, o código de barras é um termo que vem do inglês barcode e significa a representação em imagens de dados que podem ser números ou letras. Existem, conforme nós vimos pelo exemplo anterior, diversos tipos de código de barra. O EAN 13, entre outros. Para facilitar a leitura, que é a chamada decodificação, existe um aparelho que faz isso, chamado leitor de código de barras. Você já deve ter visto em supermercado, quando vão passar a mercadoria, que há uma luzinha vermelha que
passa sobre esse código de barra e as informações sobre o produto, quantidade, peso e preço aparecem no monitor do caixa. Todos os dados lidos na leitura são traduzidos pelo computador, que os transforma em letras e números inteligíveis para seres humanos. Por que isso? Se fosse simplesmente uma sequência de números e fosse escrito, o computador, ao fazer essa leitura, ele poderia fazer uma interpretação errônea. Um exemplo bem clássico, um 9, se ele tiver colocado de cabeça para baixo, ele ficaria um 6 e vice-versa. E o computador, portanto, faria uma leitura errada. Através do sistema de código de barra, não tem como o computador verificar isso. Mesmo que você coloque de cabeça para baixo, você inverta a posição da etiqueta com o código de barra, o computador consegue fazer a leitura correta, porque ele está interpretando ali, ou listas brancas e listas pretas. Através disso, ele consegue ler claramente e sem erro. O código de barras EAN13, que são chamados código de barra para produto, e identificam os seus produtos no ponto de venda do supermercado. Esse é o mais comum. Todos os produtos, como alimentos, CDs, DVDs, roupas, etc., possuem um código de barra EAN13. Já livros, por exemplo, eles utilizam um código de barra chamado ISBN. E as caixas dos produtos utilizam o código chamado DUN14. Vamos dar uma olhada nesses códigos de barras que encontramos no mundo hoje e como eles são diferenciados e quais os seus casos de uso. Aqui nós temos o exemplo de um código de barra EAN13. Observe que os 3 primeiros caracteres representam aqui o número do país. Cada país tem o seu número próprio. No Brasil, nós temos 789. Essa sequência 789 identifica o Brasil. Assim, se você encontrar qualquer código de barra de produto onde apareçam esses 3 primeiros números 789, saibam que esse produto ele é brasileiro. Se for um outro número, corresponde a um outro país. Esses outros números intermediários aqui, de 4 a 5, representam o número da empresa que produziu o item. Esse número, portanto, é específico para cada empresa. Assim como nós sabemos qual é o número de um determinado país, através desse número nós podemos saber qual é a empresa. Para que a sua empresa tenha esse número, ela precisa comprar. Existe, portanto, uma entidade que vende esse código aqui. A sua empresa faz um registro, através desse registro ela fornece esse número e esse número será único para a sua empresa. Nenhuma outra empresa no mundo poderá utilizar essa numeração dentro do código de barra. Já esses 4 últimos caracteres são a descrição das características do produto. Então, aqui ele vai dizer qual é o produto, as suas características, as suas informações. Também isso daqui vai ser gerado conforme o produto. Nesse caso, a empresa que adquire o uso do EAN13 passa a ter um sistema de computador onde ela registra o seu produto e, através desse registro do produto, são gerados esses números que são colocados nessa sequência. E o último número é o dígito verificador. Esse dígito verificador ele é gerado através de um algoritmo, ou seja, de uma formulação matemática que envolve todos esses outros números numa combinação para que dê essa sequência. Então, o computador, através do leitor de código de barra, ele faz essa leitura e, através do código verificador, ele sabe que essa correlação aqui está perfeita, está certa. Se algum desses números for colocado de maneira errada, esse dígito verificador é outro. Então, um dos primeiros pontos que o leitor de código de barra faz é confirmar o dígito verificador para ver se essa sequência numérica aqui está correta. Após isso, então, ele vai fazer a interpretação de cada um desses números, localizando o país, a empresa e as características do produto. Uma outra forma de se trabalhar com a codificação é através do QR Code, ou código QR, ou Quick Response Code, ou ainda código de resposta rápida. Todos vocês já devem ter visto exemplos de QR Code. O QR Code pode conter diversos tipos de informações. Eles trazem, inclusive, mais informações que o código de barra. Eles podem trazer, por exemplo, uma URL, que é o endereço da web, números telefônicos, palavras-chave, Wi-Fi, SMS, ou mensagens de texto, coordenadas de GPS, informações de formato VCAR. São diversas as informações que temos aqui. Então, se você precisa de informações que vão além do país, da empresa e algumas características do produto, é essencial que você utilize o QR Code. O QR Code ele é gratuito. Existem diversos softwares que fazem a geração desse QR Code. Nós podemos aqui apresentar alguns exemplos. Caso de uso: bilhetes de avião,
bilhetes para concertos, etiquetas de vestuário, marketing de consumo e muito mais. Aqui podemos ver um pouquinho mais detalhado a questão desses QR Code, o que significa cada espaço desse. Eu aconselho vocês a darem uma olhada no YouTube, onde tem informações mais precisas, mais detalhadas sobre a construção e o funcionamento desse QR Code.